É um prazer estar aqui para anunciar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, amado, nessa tarde, veio falar conosco, falar com você, e vem falar na nossa vida também. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram do nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste os que são todos de nós, os que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Pai, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. E se vós permaneceis, o que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganem. A unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém nos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele não vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Ora, amados, nós sabemos que o anticristo ele já está no meio de nós. Tem muitas pessoas que pensam que o anticristo ainda vai se levantar. Pensam que o anticristo ainda vai se levantar. Estão esperando aí o homem do pecado se levante. Mas as características do anticristo já atuam na humanidade. As características do filho da maldade, do filho do maligno, do filho do pecado, ele já se manifesta no meio do povo e no meio das pessoas, no meio do povo de Deus. Ele já se manifesta. O espírito do anticristo já se manifesta no meio das pessoas, mas as pessoas não têm tomado conta disso, porque não se desviam das suas prostituições, não se desviam das suas maldades, não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem das suas obras feitas no maligno, desejos maus dos seus corações, e não se arrependem, não querem dar o braço a torcer para Jesus. Mas sabem de uma coisa, amados? E quando o nosso Senhor Jesus ele se manifestar, todo aquele que é dele também conhecerá. Aquele não será confundido. Aquele que é do Senhor não será confundido. Mas a palavra do Senhor diz, amado, que o nosso Senhor Jesus ele está próximo, a sua vinda está próxima. E é por isso que a palavra do Senhor diz que ainda não é manifesto em nós aquilo que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por tudo, Senhor, por tudo que ele nos tem falado, e por tudo que nós temos ouvido, e por tudo que nós temos pregado, que o nosso Senhor Jesus, ele está voltando. O nosso Senhor Jesus, ele vai pegar o ser humano desapercebido, vai pegar o ser humano correndo atrás das suas vaidades, as suas concupiscências da carne, as suas prostituições, seus adultérios, as suas lascívias, as suas mentiras, os seus roubos. Quando Jesus voltar, amado, pegará muitas pessoas de surpresa que dizem confiar em Deus, mas na realidade não conhecem a Deus.
Pessoas que professam que tem fé em Deus, que a sua fé é muito grande, que a fé na Aparecida é grande, que a fé no São Jorge é grande, que a fé no José é grande, que a fé no São João é muito grande, que eu sou devoto disso, sou devoto daquilo, mas quando Jesus voltar, tudo isso vai cair por terra, tudo isso será lançado por terra, porque isso nada mais do que é vaidade do ser humano. Tudo isso são vaidades, são coisas vãs, amado. Quando Jesus voltar, nada disso ficará sobre pedra. Tudo isso virá a ser ruína diante do nosso Deus. Porque Deus nunca mandou você adorar a imagem de escultura, adorar um Deus do futebol, adorar um cantor de música, adorar a prostituição com filmes pornográficos, filmes nojentos, músicas insanas, músicas nojentas, que o mundo hoje aplaude, o mundo hoje assiste, o mundo hoje ouve, e todo aquele que vai de contra com isso é ridicularizado, é ovacionado, é xingado. Quando Jesus voltar, ele vai colocar assim, nos seus verdadeiros lugares, aquilo que é bom, não se mais misturar-se-á com aquilo que é mal. O que é bom será separado do ruim. O bom será colocado no celeiro do Senhor, assim como Jesus diz naquela parábola, amado. A parábola do semeador. Jesus conta uma parábola que um certo semeador, ele saiu a semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e ali veio as aves e comeram aquelas sementes. Outras partes caíram no pedregais, caíram em pedras, em espinheiros, mas elas não conseguiram brotar. Outra parte caiu sobre a rocha, e essa também, logo que apareceu o sol, brotou, e logo morreu. Aí a palavra do Senhor diz, os discípulos de Jesus perguntando: mas Senhor, o que será de tudo isso? Explica-nos essa parábola, explica-nos o que irá acontecer, Senhor. E Jesus, ele replicou dizendo: a palavra do Senhor são aquelas pessoas, as sementes que caem na beira do caminho são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas ela não criou raiz dentro do seu coração, por isso o mal veio e tirou ela do seu coração. Aquela que caíram no pedregais, nos espinheiros, são as dificuldades da vida, são as dificuldades em qual a pessoa é submetida, doença, miséria, falta de dinheiro, falta de comida, muitas outras coisas, que eu não vou citar aqui, senão seriam inumeráveis. São as dificuldades da vida. Aí ela é sufocada por aquela palavra, ela é sufocada pelas adversidades, e logo esquece da palavra de Deus. A outra foi semeada sobre a pedra, ela logo brotou dentro do seu coração, ela se sentiu alegria, ela sentiu a salvação perto, porque ela estava em cima da rocha, mas ela também, Jesus também é a rocha. Aí, o que acontece, amado? Como na rocha não tem terra, ela não consegue penetrar as suas raízes, e logo morre, e logo vem a secar, porque não tem ninguém quem a regue. E assim também, amado, é o fim do mundo, será o fim do mundo, amado. Assim, dessa forma está acontecendo, a palavra de Deus está dessa forma. Pessoas que têm um coração fechado, a semente cai à beira do caminho, não cria raiz. As pessoas estão acomodadas com seus carros, com as suas vaidades, com suas casas, seu dinheiro no banco, sua conta gorda no banco, os seus trabalhos, o seu salário, e as necessidades da diversidade da vida sufocam a palavra de Deus, e ela não cria raiz, fica infrutífera. As outras caem sobre a pedra, sobre a rocha. São essas pessoas que tomam a palavra no primeiro instante, colocam ela sobre o seu coração, mas virou a esquina, já esqueceu de tudo que foi pregado, de tudo que foi falado. Essas são aquelas que a palavra cai sobre a rocha, não cria raiz, logo vem o sol, seca, e próximo está de ser lançado pelo fogo. Dessa forma, amado, é o fim do mundo que está acontecendo. Estamos na mesma situação. Jesus está falando: buscai a minha face, buscai a minha palavra, buscai a minha salvação. Mas as pessoas, elas não ouvem a palavra do Senhor. Parece que o inimigo colocou uma cera dentro dos seus ouvidos, para que quando eu falo não vos ouve, para que ouvindo com os ouvidos não ouçam, para que entendam com o coração, e as pessoas não são curadas, amados, por causa disso. O espírito do engano, o espírito do anticristo, ele tem agido na vida dessas pessoas dessa forma.
e as pessoas não acordam, as pessoas não saem dos seus cativeiros. Na realidade, vivemos em um cativeiro com a porta aberta. O nosso cativeiro está com a porta aberta. Jesus está falando pelo lado de fora, mas as pessoas não reconhecem a voz do seu pastor, não reconhecem a voz de Jesus, não reconhecem a voz do seu Salvador, que está dizendo para você todos os dias: andai por esse caminho, não vão por esse, porque esse caminho largo é o caminho que leva à perdição. O caminho de vida é o caminho estreito, é aquele que leva para a vida eterna. É o caminho estreito, a porta estreita, é o caminho que leva à vida eterna. Mas quantos não têm escolhido o caminho da perdição, o caminho do adultério, do roubo, o caminho da lascívia, da concupiscência da carne, da gula, da gulodice, da glutonaria, da bebedice, da macumbaria, da feitiçaria, da idolatria? Quantos não têm andado por esse caminho? Quantos não têm andado, amado, e não dão ouvido à palavra do Senhor, não dão ouvidos à palavra de Deus, não querem saber das coisas eternas? O próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra, que muitos trabalham pela comida que perece, eles não trabalham para a comida que vive para todo sempre. O próprio Jesus disse: trabalhai pela comida que não perece, e essa vos guardei para a vida eterna. Que essas palavras sejam guardadas em seus corações para a vida eterna. Mas as pessoas, elas não dão crédito para a palavra de Deus. O mundo está numa ladeira, amado. O mundo está em declínio. O aumento da criminalidade, da prostituição infantil, ideologia de gênero nas escolas, de tudo que não presta está crescendo sobre a face da terra. Mas o ser humano, ele se acomodou com tudo que não presta. Ele está se acomodando com tudo que não presta. Aí a palavra do Senhor diz, e vem de frente para mostrar o que é verdade. Mas as pessoas, elas não querem dar ouvidos e não querem ouvir a palavra do Senhor. Elas não querem dar ouvidos, amado, por aquilo que Jesus diz na tua palavra. Aquele que tem o pai e o filho, aquele que tem o filho tem igualmente o pai. Aquele que não tem o filho aquele que não tem o filho não tem o pai. E sobre a ira de Deus, sobre ele permanece. Então, amados, escolha hoje o caminho de vida. Arrependam-se hoje. Chegue na tua casa, faça um exame de consciência. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito com a minha alma? Porque o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Um dia nós morreremos, nós iremos passar dessa vida para outra. O nosso corpo físico irá debaixo da terra. O nosso espírito de vida vai se voltar a Deus. A nossa alma, amado, vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, para nós sermos julgados de acordo com o que fizemos, com o que falamos, de acordo com as nossas obras. E você está preparado, amado, para se apresentar diante de Deus, que é o nosso advogado? Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz que se nós confiarmos em Jesus, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas lá também, em João capítulo 10, versículo 9, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O acusador das nossas almas, amado. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. E é esse que nós estamos aqui para falar para você hoje. Escolhe o caminho da vida, porque Jesus está voltando. O espírito do anticristo já está reinando no meio do povo. O espírito do anticristo está reinando nas igrejas, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, trocando a palavra de Deus por heresias, trocando a palavra de Deus por mentiras, trocando a palavra de Deus por coisas fúteis, por festivais, por campanhas, por palavras, por músicos, por shows. As igrejas têm feito isso diante do nosso Deus, e todas elas, amados, irão ter que dar contas de tudo isso. Os dízimos, as ofertas de todas as igrejas estão indo para onde? Para enriquecer os pastores, enriquecer os seus líderes lá em alta escala, no alto escalão. Aonde está indo todos esses recursos? Os dízimos, as ofertas não são somente para ajudar, para que na casa de Deus haja mantimento, para que haja mantimento dentro da minha casa, para que haja salvação, para que haja ajuda para o pobre, para que haja ajuda para o desfalecido, para o desterrado.
para que nós olhemos para aquele que tem fome e ajude a colocar um prato de comida na mesa de um pobre, que nós demos. Não foi para isso que nos chamou o Senhor? Para que nós vemos nu o nosso irmão, nós vamos lá e damos uma roupa para ele se cobrir, para que nós vejamos o nosso irmão padecendo de muitas outras necessidades, e nós repartamos o nosso pão com ele. Isaías, no capítulo 58, ele fala essa palavra. Mas as pessoas, amado, elas têm se enriquecido com a palavra de Deus, têm esquecido do amor e da misericórdia que Jesus pregou na cruz do Calvário. Jesus, ele não morreu de graça na cruz. Jesus, ele não morreu para que nós tenhamos carro, casa, para que nós tenhamos uma conta gorda no banco. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para que haja salvação para a tua alma, para que o céu se encha de pessoas, de vidas. Mas pelo jeito que a humanidade está indo, amado, o inferno está parecendo barriga de hiena, que nunca se enche. O inferno todo dia abre a sua boca para tragar as almas inconstantes, almas que não querem aprender, que não tiveram a oportunidade de saber do Senhor Jesus, da salvação, da libertação, que só Jesus cura, salva, só Ele com o toque pode regenerar o ser humano, só Ele pode salvar, só Ele pode transformar. Mas as pessoas, elas não dão crédito para isso, estão correndo atrás da palavra dos homens, elas não correm atrás das palavras de Deus, não buscam saber da verdade que existe na Bíblia, o que Jesus fala, o que os apóstolos falam, mas correm atrás de líderes religiosos, correm atrás de homens que vão apodrecer e não vão levar nada, de tudo aquilo que eles estão juntando sobre a face da terra, não vão se levar nada, seus jatinhos, suas fazendas com gado, os seus apartamentos, suas casas, vai ficar tudo aí, mas eles não vão levar absolutamente nada. Nu eles vieram, nu eles vão voltar. É por isso que nós estamos aqui para dizer para você: arrependa-se dos seus pecados, mude a direção da tua vida, entre pela porta estreita, porque é essa que vai levar no caminho da salvação. Entrai, porfiai por entrar pelo caminho estreito, que é o caminho que leva à salvação, não pelo caminho largo, que vai levar você à perdição, vai levar você para o inferno. Muitas vezes a pessoa fala: inferno não existe, porque Allan Kardec disse que nós vamos reencarnar em outras coisas. Não, amado. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor diz que ao homem é dado o direito de morrer e nascer e morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. Então, amado, não existe uma vida em cima da outra, não, até você se afinar para chegar com Deus, se afinar para chegar no céu. É somente uma oportunidade que você tem, é uma oportunidade de acerto que você tem. Essa oportunidade é hoje, essa oportunidade é agora. Aceita Jesus aí no seu coração, aonde você estiver, como o único suficiente Salvador, Redentor e Senhor da tua vida, para que você não venha perecer nas trevas. Porque aquele que não tem Jesus, amado, ele não tem nada. As pessoas pensam: olha, eu sou dono do meu nariz. Talvez seja só a única coisa que talvez ainda você seja dono, mas o corpo, a alma e o espírito já foi comprado por Jesus lá na cruz do Calvário. Você, na realidade, você não tem nada. Nada é seu, tudo é do Senhor e para o Senhor. Arrependam-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele está voltando. Ele vai pegar todo mundo de surpresa, como diz o meu irmão. Vai pegar essa cidade de surpresa. Ele vai voltar, amado. Aí não vai ter lero-lero, nem vem cá como eu também quero, como dizia Osmar Santos. Não tem vela amarela, nem fita amarela, amado. Não tem vela preta, nem fita amarela. Todo mundo vai ter que prestar conta diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que Jesus venha abençoar a sua vida nesta tarde,
neste sábado. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! A palavra do Senhor está falando: volte-se para o Senhor, invoca-se enquanto se pode achar, porque o fim está próximo. A humanidade tem caminhado para o inferno e não acorda. Abra um caminho reto para o Senhor. Jesus voltará e pegará as pessoas de surpresa. O Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. O Evangelho não precisa de obras. O Evangelho não precisa de rituais. Não precisa de intermediadores. O Evangelho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 2 Pedro capítulo 2. O apóstolo Pedro está falando: assim como no passado surgiu falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá falsos mestres. O mundo vem surgindo falsos profetas, falsos deuses de falsas religiões. A igreja evangélica tem levantado falsos profetas, profetas mentirosos, que profetizam a volta e data a volta de Jesus. E o apóstolo Pedro falou: no passado surgiu e agora vai aumentar. Agora vai aumentar. O povo tem acreditado em Edir Macedo, tem acreditado em Valdomiro Santiago, tem acreditado no Papa Francisco, e não acredita em Jesus. Não acredita em Jesus. Acredita nos falsos profetas e rejeita Jesus. E ele está falando que vão introduzir heresias destruidoras. Heresias destruidoras que vão destruir a tua alma. O anticristo está vindo. Jesus voltará. É hora de abandonar o pecado. O anticristo voltará. O anticristo vai vir para destruir essa terra. E Jesus vai guardar só aqueles que crêem nele. O sinal da besta está aí. O Covid está aí. E o povo não acordou. Introduzirão falsas doutrinas. Introduzirão a falsa paz. Uma paz que vem do diabo. Jeremias capítulo 5 está falando: os meus profetas profetizam paz onde não há. Os meus profetas profetizam mentiras, coisas que eu não mandei falar. E está falando heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o Senhor que o resgatou, atraindo a si mesmo de repentina destruição. O que você tem seguido? Os pastores, os gurus, Allan Kardec, Maria ou Jesus? Jesus voltará. Jesus voltará e pegará esse mundo de surpresa. Jesus voltará. O povo vai negar Jesus. O povo vai negar Jesus. Você que está me escutando, o inferno é real. O inferno é real. O inferno é real e muitos têm descido para lá. O diabo tem arrastado o povo com a mentira que o inferno não existe. Mas a Bíblia fala que é um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muitos do que já morreram, a partir desse minuto, se não teve Jesus, desceu ao inferno. As suas obras não vão te salvar. As suas obras não vão te salvar. As tuas obras não vão te salvar. O que vai salvar é crer, confiar no Senhor Jesus. Jesus, Senhor e Salvador, que morreu numa cruz e com o sangue dele comprou nossa vida.
Com o sangue dele, ele comprou nossa vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja evangélica tem dormido. A religião evangélica tem dormido, porque não é cristã, é religião evangélica. Tem apoiado Bolsonaro, tem apoiado Lula, e não apoia Jesus. Jesus disse em João 18:36, o meu mundo não é daqui. Se meu mundo fosse dessa terra, os meus discípulos lutariam por ele. O mundo de Jesus não é esse, é um céu. Vou para o Pai, e lá prepararei um lugar para o meu Pai, para vós, e levarei. Jesus está voltando, meus queridos. O inferno tem abrido a boca. E no versículo 3, muitos seguirão seus falsos ensinos. Muitos têm seguido seus falsos ensinos, práticas libertinas. Por causa das pessoas, haverá difamação do caminho da verdade. A verdade dói, a verdade machuca, mas ela te salva. A mentira, ela te engana e te leva para o inferno. A religião mente para você, os pastores mentem para você, os políticos mentem para você, mas Jesus não. Jesus não mente, Jesus promete. Números está falando, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia fala que o povo vai odiar a verdade. O povo vai odiar o caminho da verdade, vai odiar a palavra do Senhor, vai odiar o Evangelho. Você que está me ouvindo, pode ser sua última noite hoje, pode ser sua última tarde. O inferno voltará, engolirá você. Abra o caminho reto para ele. Creia em Jesus. Satanás já está ali. Creia em Jesus. Jesus fala que a terra daria os seus mortos, os mares daria seus mortos para o dia do juízo final. Se você crê em reencarnação, você está errado. A Bíblia fala que Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, segue-se o juízo. Você pode me odiar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Esses pastores que têm roubado o povo, têm saqueado as ovelhas, têm mentido. O povo tem enganado, sendo enganado pela Universal, tem sido enganado pelo catolicismo. Isaías 44, ouve, ó Israel, seu único Deus, o único, o Senhor é único. O Senhor é único. Te assusta essas palavras, por quê? Porque vocês não estão acostumados com isso. Assusta esse evangelho, por quê? Porque é o evangelho verdadeiro, não é o falso evangelho pregado nas igrejas evangélicas. Os maiores empecilhos nossos na rua, os maiores empecilhos são os próprios evangélicos que se levantam para poder parar. Os próprios evangélicos se levantam para parar o evangelho. Por quê? Porque eles têm medo de sofrer por Jesus. Tem medo de sofrer pelo evangelho. O evangelho não te prometeu casa, o evangelho não te prometeu carro, mansão. O evangelho te prometeu Jesus, salvação. E o povo tem seguido o caminho da mentira e esquecido o caminho da verdade. Ouve que Jesus voltará. Ouve que Jesus voltará. Eu sei que tem gente sendo tocada aí. Tem gente ouvindo e analisando nos seus próprios pensamentos. Pensa, se eu morrer hoje, para onde eu vou acordar? Na minha prostituição, no meu adultério, na minha vida de cachaça, na minha vida de droga. Jesus está voltando. E está falando, movidas por ganância, tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Vão inventar um monte de lendas, vão inventar um monte de coisas para ludibriar o povo. Mas a Bíblia fala que aquele que conhece as minhas palavras jamais
permanecerá no erro. As minhas ovelhas, Jesus fala, ouve a minha voz e vem. E me segue. Se você está querendo seguir Jesus, achando que vai ter vida boa, não vai. Porque, o que eu falei em João 8,36? O meu mundo não é daqui, Jesus falou. Se o meu mundo fosse deste lugar, os meus servos lutariam por ele. O mundo de Jesus é eterno. Escolhe vida e não maldição. Escolhe Jesus e não maldição. Sai dessas igrejas mentirosas. Sai desse evangelho mentiroso. Sai desse evangelho mentiroso. As igrejas têm mentido. Não prega a palavra. É hora de se arrepender. O anticristo está vindo. O povo consegue ser enganado pelos falsos profetas, quanto mais pelo anticristo. Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem feito? Louca, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem feito? Jesus está voltando. E vai ter um acerto de conta com a humanidade. Jesus está voltando. Jesus voltará. Jesus voltará. Passarás os céus e a terra, e as palavras dele jamais há de passar. Ela falou para você passar para ela, para o WhatsApp, a mensagem. Jesus voltará. Abre um caminho reto para eles. Abre um caminho reto. Eu estou aqui alertando. Muitos descerão ao inferno. Muitos descerão ao inferno hoje. Crê em Jesus. Crê no Jesus. Ele morreu e ressuscitou por você. Abre um caminho reto para ele. Crê. E ele está falando, movidos por ganância. E há muito tempo sobre ele a destruição não tarda. A destruição desses mestres mentirosos. Você que crê na Aparecida, você que crê na Aparecida, larga isso e crê em Jesus. Isso é uma mentira da Igreja Católica. Você pode me odiar, mas eu estou te alertando. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não fará imagem de escultura, nem no céu, nem debaixo da terra. Não vai passar cartão agora não. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Peraí. Pode xingar, pode odiar, mas Jesus voltará. Jesus voltará. E o povo vai ser pego de surpresa. Senhor Deus, abençoe aqueles que me ouviram. E abençoe aqueles que não me ouviram também. Faz ressoar, Senhor, a trombeta nos corações. Faz ressoar o chamado do Senhor na vida deles, Pai. Abra os olhos deles para que eles vejam que Jesus vai voltar, que o Senhor está voltando. Abra o caminho reto para Ele. Jesus voltará. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.